Shalom. O Velho Testamento, ele registra a história de Acabe. Acabe foi um rei fraco, um rei que não tinha força e não se esforçava para liderar o seu povo Israel. Acabe acabou se casando com Jezabel. Jezabel, ela era de origem fenícia e era uma adoradora de Baal. Consequentemente, depois que Acabe se casou com Jezabel, ela trouxe para o meio do povo a adoração de Baal. Ou seja, ele não assumiu o seu papel de líder espiritual do povo e permitiu que o povo se corrompesse com a adoração de outros deuses. Jezabel controlou Acabe, ela manipulava Acabe e ela lutou para destruir os profetas daquele tempo. Por isso, Deus trouxe juízo sobre o reino e Acabe sofreu as consequências disso e Jezabel morreu por causa disso. Quando a gente avança do Velho Testamento lá para o Novo Testamento, nós vamos encontrar uma palavra de advertência de Deus a respeito de Jezabel. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o verso de número 20, que diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então ele está chamando a atenção: olha, eu tenho contra ti, você está tolerando Jezabel. E essa Jezabel, não apenas ela está produzindo ensino no meio do meu povo, como também está influenciando o meu povo à prostituição e à adoração de ídolos. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos pegar essa afirmação, essa advertência a respeito de um comportamento real, mas também figurado. Ou seja, está falando da prostituição real e está falando da adoração de ídolos real. Comer coisas sacrificadas a ídolos, de forma real. Mas também ele pode estar falando isso de forma figurada. Por quê? Porque quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos que Jezabel é identificado como um espírito manipulador, de manipulação e controle. Então é um espírito que leva as pessoas, que força as pessoas e as situações para que tanto as pessoas quanto as situações lhe sejam favoráveis, para que os seus desejos pessoais sejam supridos. Então, o espírito de Jezabel manipula pessoas e situações para o seu próprio interesse. E esse espírito, ele pode estar no meio da igreja também. Por isso, muitas pessoas tentam manipular a liderança, o pastor, culto, as situações, manipulam com palavras, manipulam com atitudes, manipulam com a demonstração de um sentimento de ofensa pessoal. Enfim, usam os artifícios que puderem para manipular e conseguir que as coisas mudem e sejam do seu jeito. Aí aqueles que não conseguem mudar as circunstâncias da comunidade acabam mudando, ou seja, eu não mudo a situação, não consigo manipular a situação, então vou mudar de igreja e tentar manipular em outro lugar. Isso se chama rebelião. É a pessoa que não consegue se submeter e não se permite ser trabalhado ou tratado. Lembre-se de uma coisa, Jesus deixou bem claro: eu é que edifico a minha igreja. Por isso, não tente manipular as coisas da igreja. Não tente manipular os seus irmãos, não tente manipular os seus líderes, não tente manipular seus pastores ou seu pastor para que as coisas sejam do jeito que você gosta. Submeta-se ao Senhor. Se você não está gostando de como as coisas estão, dobre os seus joelhos. Jesus edifica a própria igreja dele.
ela está firmada sobre ele que é a rocha. Então ore a Jesus, busque em oração, busque em jejum, mas não tente manipulação e controle, porque isso é o espírito maligno de Jezabel. Submeta-se ao Espírito Santo, submeta-se a Jesus e permita que Jesus continue edificando a igreja que é dele.